Esse não é um vídeo que eu tinha programado, mas faz tempo que eu não faço vídeos no quadro Discutindo Cinema. Vou aproveitar uma notícia e toda essa questão da temporada de premiações, que tá muito forte, vocês estão gostando muito dos vídeos e das lives aqui no canal, para falar sobre uma notícia que saiu nesse domingo, né? Ainda não é uma notícia, pelo menos quando eu tô gravando na segunda-feira, não é uma notícia totalmente sólida, mas ela parece sólida, principalmente envolvendo o Brutalista, que o Brad Colbert deu uma entrevista que ele fala que ele utilizou inteligência artificial em muitos aspectos do filme, né? Em aspectos visuais, de imagem, de complemento de cenário e principalmente o que mais pegou e saiu primeiro no sotaque do Adrien Brody e da Felicity Jones, que são personagens que são húngaros que vão para os Estados Unidos no filme, para quem ainda não assistiu ao filme, e eles falam daquela forma, naquele inglês com sotaque e coisa do tipo. E aí depois disso surgiu a outra notícia que Emília Pérez também teria usado inteligência artificial no filme, entre os motivos para as músicas e a Sofia Gascon cantando e principalmente para o sotaque espanhol, que já foi extremamente criticado, mas aparentemente se utilizou da inteligência artificial para tentar corrigir um pouco o sotaque espanhol das atrizes como a Zoe Saldanha, como a própria Emília Sofia Gascon, que ela é espanhola e não mexicana, Selena Gomez, etc. Eu quero trazer essa notícia aqui porque eu acho que ela gera um debate interessante, um debate que é pertinente, um debate que está em alta quando a gente fala de cinema, mas também pensando nesses filmes na temporada de premiações, o quanto isso pode afetar eles. É uma coisa que vem se debatendo muito no Twitter, na Cinefilia, em grupos de WhatsApp que eu participo, né? Será que esses filmes vão perder força? Eles vão perder indicações? E como isso pode afetar cada um deles separadamente, porque eu acho que são dois casos parecidos, mas diferentes a partir da narrativa de cada um desses dois filmes. Então, no fator indicações, eu acho que talvez não afete, eu acho que não deve afetar quase nada, porque as indicações elas já praticamente terminaram, né? Grande parte, acho que a maioria dos votantes já devem ter votado nesses filmes que devem ser dois. A Emília Pérez deve ser o mais indicado, o Brutalista deve ser um dos mais indicados, se não o segundo mais indicado. Então, pensando em indicações por conta do timing, eu acho que não deve afetar muito assim. Para a vitória desses filmes, em algumas categorias principalmente, pode ser que isso afete bastante. E aí vamos pensar na narrativa desses dois filmes. Emília Pérez, eu acho que afeta talvez um pouco menos, né? Até porque tá lidando com uma língua que não é o inglês, então talvez eles aceitem um pouco mais o fato de, por ser em espanhol, eles usarem inteligência artificial, e aparentemente esse foi o foco maior do filme no uso da inteligência artificial. Pode afetar um pouco, principalmente a ala latina, que é uma ala grande, mas acho que o filme Emília Pérez ele já passava por polêmicas demais, ele já tinha uma rejeição muito grande de discurso e tudo mais, e é o que eu sempre disse até na última live, Emília Pérez é um filme que ele pode ganhar muitas categorias, mas eu não vejo ele ganhando o melhor filme, justamente porque a categoria de melhor filme tem o lance do voto preferencial, que os filmes eles precisam ter pelo maior número de votantes, não só escolhas para primeiro lugar, mas para segundo lugar, terceiro lugar, o que torna mais fácil você boicotar filmes que você não gosta. Então, filmes que ganharam melhor direção recentemente, mas sofreram boicote, como Ataque dos Cães, não vencem o Oscar de melhor filme. Eu acho que vai acontecer isso com Emília Pérez, que vai ser um filme extremamente indicado, que vai ter alguns prêmios e tal, mas eu não vejo, justamente por esse método do voto preferencial, eu não vejo Emília Pérez ganhando o melhor filme. Dentro disso, eu acho que o caso do Brutalista pesa mais tudo isso, né? Porque a gente não tá falando, a gente tá falando muito aqui de composição de cenário, de composição de imagem e também de algo que é muito mais simples teoricamente, né? Faz parte de uma atuação, se um ator ele tem que implementar um sotaque estrangeiro dentro do inglês, por exemplo, faz parte da atuação, faz parte, é algo até bastante simples, né? Eu não entendo, né? Eles falaram que eles tentaram treinar o sotaque, mas o resultado final não tinha ficado bom pro Brad Colbert, e aí ele se utilizou da inteligência artificial para melhorar esse sotaque e deixar do jeito que ele queria. E aí a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, o caso da inteligência artificial, a gente está vindo de uma greve não faz tanto tempo, que durou muito tempo, muita gente se ferrou por conta dessa greve, que é justamente esse embate
da ala dos atores mesmo, né? Dos atores e também, obviamente, dos roteiristas e tudo mais, contra o uso da inteligência artificial no sentido de tirar o papel humano da arte, né? Eles não são contra o uso da inteligência artificial enquanto ferramenta, isso é algo que tem que deixar bem claro. Se utiliza de softwares de inteligência artificial, por exemplo, para facilitar a vida daqueles que trabalham com efeitos visuais, entre muitas outras coisas, há muitos softwares que se usam de inteligência artificial. A briga toda é justamente quando você tira esse caráter humano, esse caráter artístico para usar a inteligência artificial. E acho que isso pode pegar no fator atuação aqui, né? Principalmente o Adrien Brody, que era teoricamente, é ainda teoricamente, o favorito para vencer o Oscar de melhor ator. Então pode ser que isso pese lá na frente. Eu acho que ele vai ser indicado, acho que o filme vai continuar, como eu disse, tendo as indicações, mas na hora de dar o Oscar, dar a vitória para o Oscar, é algo para a gente se observar, se realmente há um engajamento massivo de todos esses votantes da academia, dessas alas, dessas muitas alas, contra a inteligência artificial a ponto desse filme ser boicotado, entre muitas aspas. Mas para mim o que mais pega na narrativa do filme não é nem exatamente nesse fator do sotaque dos atores e tal, que para mim é sim um problema, até por, como eu disse, é algo que não é tão difícil assim, né? É algo que Hollywood faz historicamente desde sempre. Mas para mim o principal é porque, como eu disse para vocês, o Oscar ele não é exatamente sobre qualidade apenas, né? Não são os melhores filmes do ano que vão ser premiados no Oscar. São aqueles que têm dinheiro para fazer campanha e a partir daí eles vão ganhar essa visibilidade e vão estruturar essas campanhas para aparecerem para os votantes e também com uma narrativa específica, principalmente para indicações. Então o Oscar nem sempre ele premia o que está melhor em tela, mas muitas vezes ele premia o esforço, a dificuldade. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vai olhar, por exemplo, para fotografia, quem vota para os indicados em fotografia são os diretores de fotografia, o pessoal da área. Em som a mesma coisa, design de produção a mesma coisa, figurino, atuação a mesma coisa, roteiristas, direção, a mesma coisa, só o melhor filme que todos votam nessa primeira fase. E todos esses filmes eles se vendem, por exemplo, com vídeos de bastidores, mostrando como aquilo foi feito. Então não é exatamente o resultado em tela que pesa só, mas também o como foi feito, o quão difícil foi fazer, o quão caro foi, o quão barato foi, entre muitos outros fatores que muitas vezes a gente assistindo ao filme apenas, a gente não sabe. Então não é exatamente se o filme ficou bom ou não em tela, mas muitas vezes o filme é separado e essas áreas apresentam as suas dificuldades para realizar aquilo especificamente. Então um filme que o cenário pode até não ser visto porque a fotografia esconde ele, mas os profissionais do design de produção eles vão mostrar quão difícil foi fazer aquele cenário e isso na maioria das vezes cola. O que isso tudo tem a ver com o Brutalista? O Brutalista é um filme que desde o início ele se vende como um filme independente, que custou pouco, né, 8 milhões de dólares. Dentro desse contexto é realmente custar pouco nos padrões hollywoodianos, ainda mais para um filme de mais de 3 horas, que aí mais um fator, foi filmado em 70mm, algo que é muito difícil, muito caro, muito raro. Hoje em dia pouco se filma em película e quando se filma em película se filma em 35mm, que é mais fácil, que é mais barato acima de tudo. Então o filme ele tem todo esse discurso dele ser um filme independente, dele valorizar o verdadeiro cinema, porque ele é filmado em película, ele é filmado em 70mm, ele é feito por artistas de uma forma barata, de uma forma passional, de uma forma artística, entre aspas. Então muito dos discursos do Brad Corbett até agora, até essa entrevista, é de que esse filme ele merecia ser premiado frente a outros filmes muito mais caros, muito mais envolvidos em uma ideia de produção hollywoodiana mesmo e tudo mais, e porque ele valoriza o verdadeiro cinema, como ele é feito, como é filmado, né? A ideia da película para o digital, a película você deveria pensar muito mais na imagem, na composição daquelas imagens, você não pode simplesmente sair filmando o que você quer, porque é muito mais caro, então você deveria pensar em cada um dos planos. Então ele vai dizer sobre tudo isso, sobre a construção real daqueles cenários que não são feitos com computação gráfica e coisa do tipo. E aí quando surge essa notícia de que na verdade muito disso foi feito com inteligência artificial para baratear os custos do filme, e aí mais uma vez, né, você poderia fazer tudo isso
contratando artistas para compor, para fazer os efeitos visuais e tudo mais, mas ele escolheu ir pela inteligência artificial, que é mais barato. E é justamente essa discussão que está em pauta, né? A inteligência artificial como algo mais barato que tira o emprego dos profissionais. Então, toda essa narrativa do filme, de ser mais artístico, de ser mais independente, dele conseguir fazer milagre com aquele pouco dinheiro, meio que cai por terra agora, né? A partir do momento que aquela fotografia, ela não é totalmente daquele jeito, aqueles cenários não são totalmente daquele jeito, que se utilizou de inteligência artificial para isso e para o filme ficar mais barato. Toda a narrativa, e a narrativa de O Brutalista era o que levantava ele, né? A dificuldade de fazer, o preço que ele custou, essa visão artística, tudo isso meio que cria uma ideia de hipocrisia, uma hipocrisia que é muito maior do que no caso de Emília Pérez, que não tinha esse discurso exatamente, né? O filme Emília Pérez, ele não estava sendo tão indicado e premiado por conta disso, enquanto O Brutalista era isso que levantava o filme de alguma forma. Vamos ficar de olho para ver o quanto isso pesa. Eu acho que pode pesar no caso de O Brutalista, principalmente em categorias que para mim eram categorias que o filme ia levar com certeza, né? Ator ia levar com certeza. Agora, será que vai ou será que isso vai pesar? Fotografia ia levar com certeza, era o grande favorito, ia vencer fotografia. Será que isso não pode pesar contra a fotografia do filme? E até a direção, por ser esse filme difícil de fazer, esse filme rodado em 70mm, para mim o Brad Colbert tinha tudo para ganhar melhor direção. Será que agora vai? Então eu acho que O Brutalista, nesse sentido, pode ser o mais afetado. Uma discussão pertinente, uma discussão que volta à pauta agora e não vai deixar de aparecer. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acham, vamos expandir essa discussão. Eu acho que é um caso que é problemático principalmente pelo que o filme se vendeu e o que o filme realmente é. Se o Brad Colbert, desde o começo, assim como o Robert Zemeckis fez com o filme aqui, né, com o Here, que acabou de sair, que ele simplesmente falou que usou a inteligência artificial para rejuvenescer os personagens durante as filmagens e tudo mais, se o Brad Colbert, em meio a todo esse discurso de filmar em 70mm, etc., ele simplesmente falasse assim, e a gente usou inteligência artificial também como uma forma de testar uma nova linguagem, uma combinação da película, uma combinação daquilo mais roots de se fazer cinema, o verdadeiro cinema, com novas técnicas, eu acho que não pegaria tão mal. Mas a partir do momento que ele esconde tudo isso e é revelado nesse momento como uma visão meio hipócrita de tudo aquilo que o filme defendia até então, pode ser que isso pese contra o filme. Eu acho que vai pesar, não sei se a ponto dele perder esses Oscars e tudo mais. Eu acho que indicações, como eu disse, acho que não vai pesar de forma geral, porque a maioria dos votantes já votou, mas eu acho que pode sim influenciar muitos votantes. É um caso muito caro a muitos profissionais de Hollywood e que pode sim pesar muito contra. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito. Hype o vídeo pra mim, se você gostou dele. Você pelo celular você consegue apertar o botão de hypar que você manda esse vídeo para mais pessoas. Se transforme em membro se você quer ajudar o canal a continuar existindo com apenas R$ 6,90 por mês. Deixe também no primeiro comentário fixado meus outros projetos, minhas outras redes sociais. Eu tenho um cineclube, eu tenho um curso de cinema para quem quer se interessar para debater mais cinema, conhecer mais cinema. Por hoje é isso e corta.